Olá, aqui é o Pastor Augustus e essa é a última aula da série O Bom Pastor. Talvez você esteja bem cansado, não por falta de fé, mas por tentar viver a fé sozinho. Você ainda vai à igreja, você ainda crê, mas você ainda ora, mas por dentro você sente que a alma está pesada, que a vida devocional se tornou irregular. A leitura da Bíblia parece rasa e você não sabe se você está andando, crescendo ou só se arrastando, né? Pois é, para você que eu estou gravando essa aula, para você que já conhece o Evangelho, mas precisa de direção. Para você que ama Deus, ama o Senhor Jesus, mas sente que precisa ser pastoreado novamente, como ovelha que precisa ouvir de novo a voz do bom pastor. Nas últimas 3 semanas, nós abrimos juntos o Salmo 23, se você acompanhou. E nós somos lembrados de que o cuidado de Cristo por nós não é simbólico, é real, presente, diário. E hoje, ao chegar ao último versículo, eu quero te mostrar que, mesmo que vivamos altos e baixos, o chamado do bom pastor é eficaz. E você foi chamado para perseverar até o fim. Muito bem. Davi encerra o Salmo 23 com uma certeza, que é essa daqui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba que isso aqui não é uma esperança vaga, não é um quem sabe, é uma convicção construída dia a dia ao lado do bom pastor. Muitos cristãos não vivem essa certeza, né? Eles vivem de fases, você sabe como é, altos e baixos, e lá no fundo não sabem onde tudo isso vai dar. Muitos cristãos estão tão ocupados com tantas coisas que eles não sabem nem se estão no caminho certo. Eles sabem que foram salvos pela graça de Deus, mas não sabem como continuar, se sentem distantes, cansados e sem direção. Mas lembre que o Salmo 23, ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso aqui não é apenas uma declaração escatológica de Davi. É uma visão de vida, é a resposta que muitos de nós procuramos para hoje. Como permanecer firmes até o fim? Como viver com estabilidade espiritual, mesmo em dias maus? O cuidado de Deus, ele não é intermitente, um dia sim, um dia não, mal me quer, bem me quer. Não. A presença dele não é instável. É possível viver guiado, sustentado e consolado todos os dias, mas isso exige uma coisa: permanecer perto. Perto da palavra, perto do Senhor, perto da verdade. E é com isso em mente que eu quero começar o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, o tema da aula, a última aula, é perseverança, vida devocional e futuro eterno, baseado no Salmo 23, verso 6. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O versículo final desse salmo é uma declaração solene de fé e de esperança, como já dissemos. Depois de descrever o Senhor como o pastor que conduz, alimenta, protege e honra, Davi encerra sua meditação com a certeza de que o cuidado divino o acompanhará até o fim, culminando em sua habitação eterna com Deus. As palavras certamente todos os dias e para todo sempre expressam uma convicção profunda da fidelidade de Deus, convicção essa que foi amadurecida ao longo da vida de Davi, marcada às vezes por altos e baixos, como os salmos nos revelam, glórias e quedas. A beleza dessa confissão reside na honestidade. Davi fala como alguém que conhece não apenas a mão que guia pelas veredas da justiça, mas também a vara que o disciplina, o bálsamo que cura e a graça que restaura. Ele não idealiza uma jornada sem falhas, mas proclama a fidelidade de um pastor que, mesmo em face do pecado e da queda, continua a cercar suas ovelhas com bondade e misericórdia. É o que está dito, né? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui nós temos a fidelidade que restaura e sustenta. A palavra certamente, aí nesse versículo, indica segurança e não presunção. É a confiança de quem foi provado, caiu e foi restaurado. Davi não fala da fidelidade de Deus em teoria, mas a partir da experiência pessoal com o pecado e com o perdão. Ele conheceu profundamente a bondade divina, mas também necessitou desesperadamente da misericórdia do bom pastor.
Um dos episódios mais graves da vida de Davi foi seu adultério com Batseba e o assassinato posterior de Urias, o marido dela. Esse pecado foi abominável aos olhos do Senhor. No entanto, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi não endureceu seu coração. Em vez disso, quebrou-se em arrependimento sincero, admitiu a sua culpa e voltou-se para Deus. Como resultado da sua restauração, Deus o perdoou, não sem dizer que haveria um castigo para isso, que foi a morte do filho. Mas como resultado dessa experiência, Davi escreveu 2 salmos penitenciais que se tornaram modelos de contrição e restauração para os cristãos através de todas as épocas, que são o Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 32, ele declara, já no início, com muita convicção e a partir da experiência que ele teve, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Já no Salmo 51, ele suplica, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável ou estável. É o verso 10. Davi, o pastor de ovelhas, que conhecia o pastoreio de Deus, deixou-se guiar novamente por ele, mesmo após ter se desviado. A perseverança, portanto, não significa ausência de pecado, mas a certeza de que o bom pastor não abandona suas ovelhas caídas. Ele as busca, corrige e restaura. Por isso, Davi pode afirmar no final do Salmo 23: bondade e misericórdia haverão de me seguir todos os dias. A bondade cuida e provê, e a misericórdia perdoa e restaura. Ambas atuam incessantemente, elas não cessam quando pecamos. Pelo contrário, se manifestam com ainda mais força quando nos arrependemos. Essa consciência é o que sustenta a perseverança dos santos. O crente não permanece crente por sua força, mas porque é sustentado pela fidelidade do bom pastor. Essa é a verdade a respeito da perseverança dos santos. Cristo, o pastor que guarda até o fim. Essa realidade é plenamente confirmada nas palavras de Jesus lá em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja aí João 10, de 27 a 28. Jesus é o bom pastor que conhece suas ovelhas, as chama, as conduz e as protege com poder soberano. Mesmo quando tropeçam, elas continuam sendo suas ovelhas. Ele não perde nenhuma daquelas que o Pai lhe deu. A perseverança, portanto, é a perseverança do pastor em manter suas ovelhas seguras. Agora, essa segurança não gera libertinagem, mas humildade e devoção. O crente verdadeiro, como Davi, ele pode cair, infelizmente, e caímos, mas o crente verdadeiro ouvirá a voz do pastor. Será quebrantado pelo Espírito e restaurado pela graça de Deus. O cuidado contínuo do nosso Senhor leva à gratidão e à santidade e alimenta uma vida devocional sincera, não baseada em mérito, mas em graça. É o que diz a frase, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ela revela a esperança que impulsiona a nossa jornada. A certeza de que a bondade e a misericórdia o seguiriam na terra, pensando aqui em Davi, é completada com a esperança de habitar eternamente na presença do Senhor. Aqui, a casa do Senhor representa o lugar de comunhão contínua com Deus. Para Davi, isso remetia ao tabernáculo, que era lugar da adoração e da manifestação da presença divina. Mas ao dizer que ele quer habitar ali para todo sempre, ele não se refere apenas ao templo terreno, mas à comunhão eterna com o Deus vivo. Essa esperança é reiterada por Cristo que prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, de 2 a 3. É uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de João. O bom pastor não apenas guia na terra, mas ele conduz à glória. Sua promessa é de vida eterna, de habitação segura e habitação gloriosa na presença de Deus. É essa esperança que fortalece a perseverança e nutre a vida devocional. O crente ora, medita nas Escrituras, congrega e serve, não como quem cumpre um rito, mas como quem antecipa o encontro final com o Senhor.
A certeza do destino alimenta a fidelidade da jornada. Estou chegando ao fim dessa aula, da exposição do conteúdo do Salmo 23. O verso 6 nos ensina que a jornada cristã ela pode ser marcada por quedas e restaurações, e é assim que acontece. Mas ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Davi, que pecou gravemente, também foi profundamente restaurado. Sua história mostra que a perseverança dos santos não consiste em perfeição moral contínua, mas em ser conduzido, corrigido e levantado pelo bom pastor. Bondade e misericórdia são companheiras constantes da alma que segue a Cristo. A vida devocional é resposta amorosa a esse cuidado. E o futuro eterno é a conclusão natural da jornada, daqueles que, apesar das lutas e tropeços, pertencem ao pastor que jamais os deixará. Assim como Davi, que possamos viver cada dia com essa certeza. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa do Evangelho: restauração no presente, comunhão constante e glória eterna. Muito bem, que nós chegamos ao final do conteúdo do Salmo 23, na nossa quarta aula. E agora eu tenho uma palavra para você que está ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já conheço esse salmo, já ouvi tantas vezes que Jesus é o bom pastor. E pode até ser verdade, não é? Mas me diga com toda a sinceridade do seu coração: essa verdade de que Jesus é o seu pastor tem moldado a sua rotina ou apenas confortado você em momentos difíceis? Porque o grande perigo não é o desconhecimento, nunca foi. É o costume, é saber tanto e viver tão pouco daquilo que se sabe. A maioria dos crentes não precisa de mais informação, mas eles precisam praticar aquilo que eles já sabem. Muitos cristãos, eles vivem dessa maneira. Eles vão acumulando informações bíblicas, versículos memorizados, pregações assistidas, mas a alma continua seca, a oração continua rara e a direção continua nebulosa. E aí surge aquela sensação, não é, de que o problema está em você e de que talvez você não seja tão espiritual e de que precisa fazer mais, orar mais, se esforçar mais. Mas veja, o caminho não é o peso, o caminho é o pastoreio. E é sobre isso que quero falar com você agora. Nos últimos meses, nós reunimos os melhores conteúdos sobre vida espiritual, pastoreio de Cristo e prática devocional. E estruturamos tudo isso em um único lugar de forma didática, profunda e acessível. É, na verdade, um ambiente para quem está cansado da fé superficial e quer conhecer a palavra de Deus com clareza, viver a fé com firmeza e ser sustentado diariamente pela voz do bom pastor. E o que é mais importante, esse lugar existe, já impactou a vida de milhares de pessoas e agora também pode impactar a sua vida. Presta atenção, portanto, nas coisas que eu vou falar agora. Eu quero fazer um convite para você. Não um convite para mais um curso ou mais um conteúdo, não, mas um convite para um caminho de estudo constante da palavra de Deus. E esse caminho tem nome, chama-se Vivendo as Escrituras. Vivendo as Escrituras. O que é Vivendo as Escrituras? Primeiro, não é uma igreja. Nós não pretendemos concorrer com igreja nenhuma, nem desfazer o trabalho de igreja nenhuma. É simplesmente uma comunidade online onde você não caminha sozinho, onde há direção, alimento, profundidade e onde a voz do bom pastor é colocada no centro de tudo. É um centro de estudos pela internet que reúne todo o material que eu tenho produzido ao longo dos meus anos de pastor, professor e teólogo. Toda semana nós nos reunimos ao redor das Escrituras, não para culto, mas para um estudo bíblico, uma aula ao vivo. E essas aulas a gente procura fazer de maneira profunda. E além disso, temos leituras guiadas, áudios pastorais, fóruns de discussão, devocionais e uma estrutura completa para ajudar você a estudar a Bíblia com consistência, compreender com clareza e aplicar com fé. E aqui volto a dizer: não somos uma igreja e eu não vendo pastoreio, porque pastorear não é uma profissão, é um chamado.
Mas entendi que pela internet eu posso alcançar e ensinar muitos que desejam crescer, mas sentem falta de firmeza e direção. Foi por isso que nasceu a comunidade Vivendo as Escrituras, uma comunidade online onde a Bíblia é levada a sério, onde a verdade não é diluída e onde nós caminhamos juntos com reverência, profundidade e compromisso com Cristo. Meu objetivo é ajudar você a crescer, para que você possa servir melhor na sua igreja, se engajar na sua igreja, ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Se essa série sobre o bom pastor te despertou, te encorajou ou simplesmente lembrou você que a fé precisa ser cultivada, esse é o momento agora de dar o próximo passo. Nós abrimos uma condição especial de entrada para novos membros na nossa comunidade. E é uma oportunidade única para você fazer parte com um valor muito reduzido, mas com acesso completo a tudo. E atenção, essa condição fica disponível somente até essa sexta-feira. Somente até essa sexta-feira. Depois disso, nós voltamos ao valor original e essa chance se encerra. Clique no link que está na descrição desse vídeo e venha caminhar com a gente. Note bem, preste atenção no que eu vou dizer. Isso aqui não é um convite para trocar sua igreja por um grupo online. É um convite para você continuar aprendendo comigo, para você servir melhor a sua igreja, continuar firme na sua caminhada, ser um membro atuante, um membro que faz a diferença lá na sua igreja, na sua família, onde Deus colocou você. Meu querido irmão, minha irmã, você ouviu tudo que foi dito até agora. Talvez sentiu o coração aquecer com verdades que você já sabia, mas precisava ouvir de novo. E se tudo isso ressoou com você, não ignore esse chamado. Porque o que está em jogo aqui não é apenas sua organização. Sua fé não precisa continuar oscilando. A sua rotina espiritual, ela não precisa ser uma luta solitária. Há um caminho de clareza, de alimento, de verdade, e ele começa com a decisão de permanecer perto da palavra de Deus. Você pode continuar no mesmo ritmo de antes, ou pode até hoje tomar uma decisão que vai fazer diferença na sua vida. Entrar para a comunidade Vivendo as Escrituras não é sobre um clique, é sobre voltar e ouvir a voz do pastor todos os dias. Nós não estamos dizendo que o bom pastor só fala pela comunidade Vivendo as Escrituras. O que nós estamos dizendo é que o nosso objetivo é fazer com que, pela sua proximidade com a palavra de Deus, com estudos sérios, o bom pastor use como instrumento para falar no seu coração. Não como quem oferece um substituto para a igreja, porque nós não somos uma igreja. Nem como alguém que vende o pastoreio, porque pastorear para mim nunca foi uma profissão, mas um chamado. Mas sim como quem encontrou uma forma segura de ensinar a Bíblia com profundidade, compromisso e fidelidade e deseja caminhar ao seu lado. E eu estarei com você nessa caminhada para ajudar, para guiar, compartilhar a minha experiência de muitos anos na jornada cristã. A cada aula, a cada reflexão, a cada texto da Escritura, a cada devocional, nós vamos crescer juntos, não de forma rasa, com profundidade, com verdade e com a paz que vem da palavra viva de Deus. Se você sente que chegou a hora de dar esse passo, acesse agora o link que está na descrição desse vídeo. Que o Senhor mesmo te guie e que sua voz seja mais forte do que todas as outras. Que você cresça sob a direção do bom pastor. Que seja uma bênção na sua igreja, na sua família, aonde Deus colocar. Muito obrigado pela atenção e vejo você na comunidade em breve. Até lá.